D&D 5e 2024. A nova maestria de armas. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e. E estou aqui, Rafael47, de volta para dar continuidade na transcrição dos vídeos que a Wizards of the Coast gravou e publicou lá no canal dela no YouTube, dentro do canal do Dungeons & Dragons. Para quem não sabe, este é o segundo podcast do Regras do D&D 5e, que está comentando, está transcrevendo o áudio falado em inglês para o português. Obviamente com alguns pequenos comentários meus sobre algumas partes das regras ou dos comentários que eles fizeram sobre a nova versão do D&D 2024, que não tem um nome ainda oficial. Alguns chamam de D&D 5.5, outros D&D 2024. E por que 2024? Porque neste ano o D&D completa 50 anos. E o que é que você vai ouvir, resumidamente agora, nesse episódio de hoje? São 5 pontos. Primeiro ponto, uma introdução da maestria de armas. O segundo ponto, propriedades específicas por classe. Terceiro ponto, exemplos de propriedades de maestria. Quarto ponto, impacto no jogo. Quinto ponto, disponibilidade e informação de pré-venda. Indo para o primeiro ponto, então, introdução da maestria de armas. O Manual do Jogador, de 2024, por D&D, introduz propriedades de maestria de armas, afetando significativamente o jogo ao atribuir novas propriedades a todas as armas simples e marciais. Apenas personagens com uma característica de classe que desbloqueia a maestria de armas podem usar essas propriedades. No segundo ponto, as propriedades específicas por classe. Diferentes classes desbloqueiam propriedades específicas de maestria de armas, aprimorando suas habilidades de combate. Por exemplo, guerreiros podem desbloquear múltiplas propriedades de maestria, permitindo usar várias combinações táticas em batalhas. Terceiro ponto, os exemplos de propriedades de maestria. Propriedades específicas de maestria incluem corte para adagas, permitindo um ataque extra sem usar uma ação bônus. Arranhão, garantindo um acerto mesmo em uma falha. E vexar, que não tem uma tradução portuguesa ainda, né, de Vex, dando vantagem no próximo ataque. Cada propriedade aprimora habilidades e estratégias de combate diferentes. Quarto ponto, impacto no jogo. As propriedades de maestria de armas transformam o combate adicionando elementos estratégicos, como empurrar inimigos com uma besta ou retardá-los com um arco longo. Essas propriedades são projetadas para serem impactantes, mas simples, mantendo o jogo fluido. E quinto ponto, disponibilidade e informação de pré-venda. O novo Manual do Jogador está disponível para pré-venda no D&D Beyond, incluindo opções para versões físicas e digitais. A atualização visa enriquecer os aspectos narrativos e táticos do jogo D&D, com mais conteúdo a ser lançado em breve. Então é isso, chega de enrolação e vamos pro episódio. Uma produção RPG Next. O host, que faz as perguntas e conduz a conversa ali no vídeo, começa fazendo o seguinte comentário. Temos a maestria de armas, que tem um impacto significativo em muitas classes, subclasses e personagens, mudando completamente o jogo. Pode nos contar mais sobre essa maestria de armas? Elas são propriedades novas que atribuímos a todas as armas simples e marciais do jogo, e você deve ter uma característica de classe que permita desbloquear a maestria de armas para poder usar essas propriedades. Isso significa que, se um mago, por exemplo, que não possui a característica de maestria de armas, pegar uma arma, essa arma funcionará como esperado nas regras de D&D 2014. Embora várias armas tenham tido alguns ajustes feitos, além das propriedades da maestria de armas. No entanto, se você for um personagem como um guerreiro, bárbaro, ladino, paladino, patrulheiro,
ou alguém que tenha desbloqueado a habilidade de usar a maestria de armas, de repente, quando você usar a adaga, devido à sua maestria com a arma, poderá desbloquear sua propriedade de maestria. Cada arma tem uma propriedade de maestria específica de uma lista de propriedades atribuídas a ela. Com a adaga, essa propriedade é chamada de corte, que permite se beneficiar do ataque extra que a propriedade leve da adaga dá sem ter que gastar a sua ação bônus. É simples, mas poderoso, porque isso significa que a pessoa que decidiu focar sua opção de maestria em adagas liberou sua ação bônus para fazer outra coisa. Um pequeno comentário meu aqui sobre o que eu acho dessa maestria de armas. Conceito, do jeito que eles estão explicando, soa muito legal. Eu tenho um medo, apesar de eles estarem falando que mantém o combate fluido, de que pode acabar gerando mais coisa para o jogador ficar administrando na mesa. Não estou reclamando, é só um receio. Um receio que eu tenho, principalmente por causa dos novos livros do D&D, quando surgiram, trazendo novas regras ou novas habilidades, novas classes. Se você tinha lá o patrulheiro da primeira versão de 2014 e um patrulheiro versão alternativa, já dá para perceber que tem magias mais complexas, tem opções com mais coisas para você ter que ficar administrando. Então, o meu único receio é esse, de aumentar a complexidade do jogo e dar uma cansada, principalmente no combate, que já é difícil de fazer o combate fluir legal, ainda mais quando os níveis dos personagens vão subindo. Os jogadores vão sempre demorando um pouco mais para tomar a decisão do que fazer, porque tem muita coisa para poder escolher fazer. Isso se torna pior ainda quando o personagem é conjurador de magias, feitiços. Principalmente se tem um feitiço ou uma magia que não faz uma coisa simples como causar dano ou aplicar uma condição do tipo fica preso, fica caído. Não, tem uma série de coisas. Se isso acontecer, faça tal coisa, mas se tiver assim, faça tal coisa, e quando acontecer outra coisa, faz assado. Então isso aumenta a complexidade do jogo e acho que deixa o jogo um pouco menos interessante, tá? Mas a gente tem que experimentar quando sair para ver como é que fica. Voltando ao texto da transcrição. Esse é um grande exemplo, o exemplo da adaga, de como a maestria de armas transforma poderosamente a forma como certos personagens usam suas armas. Existem outras armas que têm uma propriedade chamada arranhão. E se seu personagem desbloquear essa propriedade em uma arma, isso significa que você é tão bom em usar essa arma que sempre conseguirá, pelo menos, arranhar seu alvo, mesmo que erre. E novamente, é transformador. Nenhum personagem no manual do jogador, ou no livro do jogador, tem acesso a todas as propriedades de maestria simultaneamente. Assim que um conjurador deve escolher os truques que conhece a partir de uma lista maior de truques disponíveis para sua classe, os personagens que possuem a propriedade de maestria de armas escolhem um certo número de propriedades que desbloquearam. E como você faz essa escolha? Você escolhe a arma. Por exemplo, se você está jogando uma classe que permite desbloquear 2 propriedades de maestria, escolheria 2 armas, como a adaga e espada curta. Isso significa que você pode usar as propriedades de maestria dessas 2 armas. Esse parágrafo reforça o que eu acabei de comentar, né? Se tem um personagem que faz magia e escolhe as magias, agora esses personagens, essas classes que são marciais, vão escolher essas propriedades de maestria das armas. Quase como se estivesse escolhendo um tipo de magia, logo aumentando um pouco a complexidade do jogo. Voltando. Algumas classes podem ter mais propriedades de maestria desbloqueadas ao mesmo tempo do que outras. O líder, nesse aspecto, é o guerreiro. Oh, que surpresa! É claro, né? Teria que ser. Que é o mestre da maestria de armas. Ao longo de sua carreira, o guerreiro é capaz de ter cada vez mais propriedades de maestria desbloqueadas ao mesmo tempo, e até mesmo em níveis mais altos. Ele chega a um ponto onde pode trocar certas propriedades de maestria por outras. Existem outras propriedades que empurram as pessoas para trás. Tem derrubar, onde você pode derrubar alguém com, por exemplo, o machado de batalha, que possui a propriedade de maestria de derrubar. Você pode escolher 2 armas para combinar umas com as outras de maneiras diferentes. Um grande exemplo disso é a espada curta, que possui a propriedade vexar,
Lembrando que não existe tradução para essas palavras ainda, tá? Vexar vem de vex. Quando você acerta alguém com uma arma que tem a propriedade vexar e você desbloqueou essa propriedade, significa que seu próximo ataque contra eles tem vantagem. Nós, cuidadosamente, construímos as seleções de propriedades e maestria para beneficiar diferentes fantasias de classe. Nesse caso, tudo se trata de capacitar o ladino a se preparar para o seu próximo ataque com vantagem. Faz sentido? De forma que esse ataque possa ser um ataque furtivo. Existem coisas assim em todas as armas de longo alcance, porque as propriedades de maestria não estão apenas em armas corpo a corpo. Por exemplo, o arco longo tem a propriedade lento. A narrativa aqui é imaginar que você está atingindo alguém na perna ou em algum outro lugar que vai retardá-lo. Isso é interessante, né? Trazer uma justificativa narrativa para que aquele efeito não fique só um efeito escolhido de forma aleatória. Quando você pensa no longo alcance do arco longo, isso permite manter essa criatura longe, porque você está tornando mais difícil para ela alcançar você. Confesso que eu achei bem legal isso aqui. Vai deixar os personagens num combate com muito mais receio de alguém com arco longo. Ou seja, não basta tomar um dano à distância, agora você pode acabar ficando com uma velocidade menor, tornando o combate bem mais perigoso. Continuando. As possibilidades táticas começam a se multiplicar, especialmente se você tiver a maestria de armas e também estiver jogando uma classe que eventualmente ganha ataque extra. Porque você pode começar a usar uma arma para um desses ataques e a outra arma para outro, e explorar suas diferentes propriedades e maestria para criar algumas combinações táticas fascinantes. O grande porrete, que é o Great Club, tem a propriedade empurrar, o que faz perfeito sentido. Você pode empurrar alguém para trás 10 pés, ou 3 metros, ou 2 quadradinhos, porque imagino eu que ele esteja funcionando igual um taco de beisebol, está dando uma pancada, né? Mas uma besta pesada é perfeita porque se você quiser derrubar alguém de um penhasco ou atirar em alguém do muro de um castelo, isso adiciona um novo elemento de estratégia. Então, pelo que eu entendi, a besta pesada também tem essa característica de empurrar. Legal. E aí você vê, quando compara as propriedades e maestria nas diferentes armas, que adicioná-las nos permitiu destacar algumas das diferenças narrativas entre essas armas de uma forma que nunca poderíamos antes. Então, se você comparar a besta pesada com o arco longo, uma está retardando enquanto a outra está empurrando. Então, confirmado aí que a besta pesada empurra. Isso é um exemplo de finalmente podermos mostrar como ser atingido no mundo real por essas duas armas se sente diferente, porque a besta atinge com força devido ao mecanismo, enquanto o arco longo não necessariamente. Quero dizer, ambos são armas que você não quer ser atingido. Mas foi muito divertido para nós pensar em como podemos trazer essas armas à vida de uma maneira que nunca pudemos antes, agora que temos a maestria de armas. Legal, legal. Com esse parágrafo aqui, passa um pouco mais de segurança de que isso vai deixar muito mais interessante o combate do que só aumentar a complexidade. Todo mundo tem a opção de pegar um feito que desbloqueia alguma maestria de armas. Então queríamos garantir que, independentemente da classe ou subclasse que você esteja jogando, você tem a capacidade de experimentar isso através do sistema de feitos. E há também o SAPA, que acho que é o CEP, que é aquele porretezinho para desmaiar, né? Que dá desvantagem no alvo. SAPA é perfeito contra um inimigo realmente assustador e você quer impor desvantagem nas jogadas de ataque dele. Existem várias armas que têm SAPA, como o mangual e a lança. E, novamente, muito bom contra inimigos mais assustadores, mas também um exemplo de como buscamos maneiras de aprimorar não apenas a narrativa das diferentes armas, mas também destacar certas fantasias de classe. Então, o mangual, muitas vezes associado ao clérigo, e os clérigos tradicionalmente têm sido sobre proteger os seus amigos, estávamos particularmente ansiosos para colocar SAPA no mangual, porque SAPA é sobre diminuir o quão assustador alguém é para o seu grupo, enquanto outras armas têm propriedades de maestria que são sobre derrubar pessoas ou preparar seu próximo ataque. Isso é legal, né? O clérigo tem essa função meio de protetor, aí de repente tem um ogro que, se acertar um golpe, pode derrubar alguém num ataque só, e aí o pessoal torce para que o clérigo acerte o ogro com o mangual e conceder essa desvantagem no ataque. Bacana. Quantas vezes você pode usar a maestria de armas?
É a cada ataque que você pode usar essa maestria de armas? Sim. Então, se você tiver a maestria de armas desbloqueada em uma arma que você está usando, está projetado para que você possa, teoricamente, se beneficiar da propriedade de maestria toda vez que acertar com a arma. Ou, em alguns casos, como com a propriedade arranhão, quando você erra com a arma. E é por causa desse design que mantivemos o peso mecânico dessas propriedades de maestria muito leve. Queríamos que fossem muito impactantes, mas não atrasassem o jogo e não fossem tremendamente complexas por si só. Então tá aqui. A minha preocupação inicial, segundo os designers, eu não preciso ficar mais preocupado. Assim espero. Exatamente. Então, elas são muito significativas em termos do que fazem, mas não são altamente complexas porque, particularmente nas mãos de um personagem que começa a ter muitos ataques, como pensar em um guerreiro de alto nível que pode atacar, queríamos garantir que, porque essas propriedades estão sendo aplicadas potencialmente várias vezes, elas não iriam atrasar o jogo. Exatamente isso. É o que eu estava imaginando lá no começo. E esse foi um grande foco nos nossos testes internos. Garantir que cada uma delas atingisse o objetivo de serem realmente interessantes e divertidas, criando interesse tático enquanto, ao mesmo tempo, não atrasassem o jogo. Falamos sobre isso antes, mas agora, quando você vê uma dessas armas em jogo, você tem um contexto diferente. Não é apenas uma rolagem de dados. Agora, quando você vê um grande machado, quando você vê uma besta, não é apenas ser atingido por um projétil. Agora é que você pode ser empurrado para trás 10 pés e voar de um penhasco. Então há um novo contexto emocional e narrativo para o que essas armas são agora. Isso, de fato, eu tenho que concordar, faz todo sentido. Imagina o guerreiro tendo que trocar de arma para poder aplicar um novo efeito. E isso é bem legal. Quando você criava um personagem e carregava mais de um tipo de arma, por exemplo, eu vou carregar uma adaga porque causa dano perfurante, uma espada porque causa dano cortante, e um martelo ou um porrete porque causa dano de contusão. Isso era importante, era estratégico porque certos tipos de monstros sofriam mais ou menos com cada tipo de dano causado. Agora você tem mais um motivo para poder carregar diferentes tipos de armas para poder aplicar esses diferentes tipos de efeito. E força o jogador até fazer escolhas de troca de armas com mais frequência, principalmente um guerreiro, o que eu acho legal, porque era muito comum montar um personagem, eu tenho aqui uma espada longa e várias outras arminhas, e nunca usava as outras arminhas, usava uma vez só na aventura inteira, então estou gostando bastante até agora. Voltando aqui para o texto. Elas significam algo extra, bem especialmente para o DM, para o mestre, porque principalmente serão os monstros usando essas habilidades. Sim, claro. Os efeitos se aplicam às armas dos monstros também. Mas também significa que os jogadores podem ser muito mais interativos uns com os outros ao preparar combos. Porque agora, se você souber que a besta não vai apenas causar dano, mas também pode deslocar o alvo, isso cria uma situação tática para o grupo pensar o que não existia antes. É muito simples, mas isso é por design, como você mencionou, mas teve um tremendo impacto nos testes e até no seu jogo caseiro. A maestria de armas transforma cada batalha. E, novamente, tivemos que garantir que o nível de complexidade fosse baixo por causa da frequência com que pode acontecer. E posso dizer que, nos nossos testes, ela conseguiu entregar a diversão e o interesse tático que queríamos. Nos testes, passei a maior parte do tempo jogando como guerreiro e me diverti muito, especialmente à medida que o guerreiro subia de nível e desbloqueava mais e mais maestrias. Adorei poder jogar esse mini-jogo de primeiro eu vou usar essa arma por causa dessa propriedade de maestria, depois meu próximo ataque será com essa outra arma onde posso explorar o que fiz com a arma anterior, super divertido. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Por fim, o vídeo se encerra com o jabá de onde você pode adquirir o livro do jogador, o que não faz muito sentido pra gente nesse momento, mas eu vou trocar esse jabá por um jabá nosso do RPG Next. Se você busca uma mesa de RPG para poder jogar
com um mestre dedicado, um mestre que conhece muito bem a aventura, que tem esmero, cuidado com os detalhes, mapas animados, tokens, efeitos visuais, sonoros, música ambiente, música de combate. Saiba que a gente tem uma parceria com mestres de aluguel. Uma dessas parcerias é o mestre Conrado, que está com uma aventura, A Maldição de Strahd, preparada. Na verdade, ele já preparou tantas vezes que ele chama essa aventura de Reloaded. Essa aventura é conhecida como uma das melhores aventuras de D&D e que se passa em Baróvia, num mundo onde é dominado por um vampiro superpoderoso, o Strahd. Se você quiser entrar em uma dessas mesas onde a aventura já começou, está no começo, é uma aventura que vai durar anos e tem poucos meses, acho que 1 mês, nem 2 meses que ela começou, entre no post e clique no link para o grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é onde você pode conversar comigo, conversar com o mestre, tirar suas dúvidas sobre o serviço de mestre de aluguel. Mas eu posso adiantar para você que, para que você não perca tempo, entrando lá no grupo sem saber, se trata de uma vaga paga mensalmente. São 2 partidas por mês, sextas-feiras à noite. O custo dessa vaga é R$ 130 por jogador. São partidas de no mínimo 3 horas. E se você quiser ter mais informações, como eu disse, entre no grupo do WhatsApp. Lá eu consigo passar para você o link com informações, imagens. Você pode conversar diretamente com o mestre, tirar suas dúvidas antes de tomar a decisão se você quer ou não pagar por essa vaga, tá bom? E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do RPG Next, Instagram, TikTok, Facebook e o próprio YouTube. Basta digitar RPG Next, que vai aparecer lá. Compartilhe, se você gostou, deixe um like. Se der para deixar um like em algum lugar, nos avalie de forma positiva para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude o projeto. E não perca o próximo episódio, onde irei transcrever o assunto sobre as novas feats, os novos talentos, backgrounds, que são os antecedentes, e as espécies, que são as novas raças. Mudaram o nome de raça para espécies. Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.